coloquei só questões de orgânica para essa aula, só questões de reações orgânicas, embora a gente já tinha conversado na outra aula de orgânica, né? Que questão de orgânica cai tudo na mesma questão. Cada item cai uma coisa. Então você vai ver que tem questão aqui de isomeria, enfim. Mas eu tentei selecionar mais questões de reações. Reação é um assunto que você tem dois tipos de questão, assim, dois nichos, né? Tem aquela questão que você tem que saber a reação, meio que decorar o que acontece, já ter visto aquilo em aula. E tem o famoso reação modelo, né? Que ele vai te dar o modelo de reação e pedir para você fazer parecido. Tá? Aqui né, na lista, eu tentei contemplar as duas situações. E reação modelo, gente, sempre é um problema de calma, de olhar a questão, perceber que tem uma saída ali, uma chavezinha, que você fala, puta, é isso aqui que eu tenho que fazer, e montar a resposta, tá? Então vamos começar aqui com a questão número 5. Questão número 5. Essa questão aqui é uma questão, na verdade, de bastante conteúdo. Eu coloquei ela para a gente dar uma revisada, né? Se vocês lembrarem, né, gente? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente olha para as reações em, vamos dizer assim, características, né? Em mecanismos. Então você tem substituições, você tem reações de adição, tem a reação de oxidação ou oxirredução. E tem um quarto grupinho que a gente pouco fala, eu nem falei muito, tinha só uns exercícios na lista, que são reações de eliminação. Que, assim, grosso modo, são reações opostas às adições. Então, se você sabe o que é uma adição, você vai saber o que é uma eliminação. É mais ou menos isso, tá? Então, a primeira questão, e dentro das substituições, você tem alguns compostos específicos, né? Os compostos do tipo CXHY, alcano, por exemplo, e aromático. Aqui você tem alcano e aromático. E tem a substituição na carbonila, que dá origem à reação de esterificação, tá? Tem uma porrada delas, que para mim é o que mais tem chance de aparecer, tá? Então, a questão número 5, ela vai falar desse tipo aqui, ó. Opa, perdão, gente. Aqui. Ela vai falar sobre substituição em aromáticos e alcanos, tá? Então, vamos lá. Essa daqui eu vou ler junto com vocês. Tem algumas que vocês daí vão ler, a gente lê em silêncio. Essa daqui ela não depende muito de interpretação, é mais informação mesmo. Então ele fala assim: muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas com uma sequência de reações. Considere a sequência de reações químicas representadas a seguir. Então ele coloca aqui duas etapas. Vamos dar um zoomzinho que ficou muito pequeno. Ó. Então ele pega um composto aqui, tá? Reage com cloro, formando isso aqui. Então a gente percebe aqui que houve a troca de um cloro por uma cadeia carbônica, uma substituição, tá? Você já imagina que composto vai, quem é esse cara, né? Tudo bem? Quem quiser chutar aí alguma coisa pode falar, tá? Daqui a pouco a gente fala junto. Aí ele pega esse produto aqui, ó, e reage no anel aromático. É uma alquilação. Quem assistiu a aula de orgânica vai lembrar dessa palavra que eu falei bastante nela. Alquilar significa colocar no anel uma cadeia carbônica. Então, na alquilação, esta cadeia carbônica entra no anel, tá? E aí você vai ter um composto B aqui, ó. Tá? Notem uma outra questão aqui, que é esse cloro, ó, ele está ligado com hidrogênio. Ó. De onde vem esse hidrogênio, gente? Do anel. Do anel. Para esse grupo aqui, ó, entrar no anel, tem que sair um hidrogênio, tá? Aí ele vai contar isso aqui tudo. Peraí. Ele vai contar, tá? Eu não vou entrar, eu vou ficar lendo essa coisa toda chata aqui. Se precisar, a gente volta aqui no texto, tá? Acerca das substâncias correspondentes,
por A e B, são feitas as afirmações. Então, a substância A, ela é o etano. Então, o etano reage com cloro para formar o cloroetano. Ou, se quiser, né, cloreto de etila. Isso aqui que eu estou mostrando aqui, ó, é o cloreto de etila. Cloreto de etila. Mais HCl. Aí, esse grupo etil aqui, ó, vai entrar no benzeno. Então, isso aqui, ó, mais anel, tá? Essa substância que está em cima da setinha aí é o catalisador, tá? A gente até discutiu um pouquinho na aula sobre isso, tá? Mas isso é meio detalhe, eu não vou nem comentar muito. Ó, aqui, aí você coloca o etil em qualquer lugar. Eu vou colocar assim, ó, tá? Que fica mais rápido de desenhar, mais HCl, tá? Então aqui você tem o composto A, que é o etano. O composto B é o etilbenzeno. Etilbenzeno. Tá aí. Tá? Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Frase 1. O nome aceito pela IUPAC da substância A é cloroetano. Não, cloroetano, na verdade, gente, é o produto. É esse cara aqui, ó. Cloroetano. Tá? Qual que é a função orgânica desse cara? Aleto de alquila. Alquila, né? Esses grupos etil, propil, butil são chamados de alquil. Então tá falso. 2. O nome aceito pela IUPAC da substância B é etilbenzeno, ok. Beleza. 3. Todos os carbonos da substância B, a substância B, quem que é o B mesmo? É o etano, né? É o etano. Não, é o etilbenzeno, perdão. É o etilbenzeno. Apresentam hibridização sp2. Ô, gente, olha só. Quem que é carbono sp2 aqui? Todos do anel. sp2, sp2, sp2. Aqui também e aqui também. Só que esse carbono aqui é sp3, ó. E esse aqui também. Tá? Então tá falsa. Tá falso. 4. A fórmula molecular da substância B é C8H10, C6785567. É isso mesmo. Verdade. Tá? É contar mesmo aqui, né? Contagem de átomos. Tudo bem? 5. O processo de alquilação, representado pela equação na segunda etapa, pode ser classificado como uma substituição. Verdade. Verdade. Tá? Uma coisa que caracteriza as substituições. Peraí. Uma coisa que caracteriza as substituições, gente, é o fato de que você tem sempre dois reagentes e dois produtos. Porque basicamente é uma troca, né? Então, você tem geralmente um produto orgânico e um outro, que pode ser o cloro, né? Ou no caso da substituição em aromáticos, que é essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é em aromáticos. Então, você tem o aromático, é um orgânico, e o outro também é, tá? Deixa eu só fazer um comentário que essas substituições elas têm nomes diferentes. Essa daqui é chamada de radicalar. Porque para ela acontecer, eu preciso formar radicais livres, que são as espécies reativas. E por isso ela é feita na presença de ultravioleta. Essa daqui, ela é eletrofílica. Fílica. Eletrofílica. Por que ela tem esse nome? Porque a espécie que vai atacar o anel é o grupo etil. O grupo etil ele é um polo positivo da molécula. Por ser um polo positivo, ele é atraído pelo anel. Ele é um eletrófilo. Tá?
esse tipo de conceito, né, de saber que a substituição às vezes é feita por um ataque de eletrófilo ou radicalar, é uma coisa que às vezes o vestibular pode cobrar, tá? O Enem eu acho mais difícil, mas de qualquer forma a gente já comentou isso em aula, tá? Então ficou a alternativa D, né? D de doido. Tudo bem, gente? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se não, podem tirar print. A gente já passa para a próxima questão, que é a questão número 6. Questão número 6. Questão número 6. Aqui eu coloquei essa questão para a gente lembrar de uma outra substituição. As duas primeiras que a gente falou foi a radicalar, né? Que acontece com hidrocarbonetos do tipo alcano, e a em benzeno, que é a eletrofílica. Tem uma substituição chamada substituição nucleofílica. Nucleofílica. É o que a gente fala na carbonila. Então, na carbonila, eu vou até começar a questão fazendo meio que um mini resumo, tá bom? Para vocês terem guardado isso. Carbonila. O negócio da carbonila é o seguinte, uma carbonila, ela tem naturalmente um carbono, que é esse carbono aqui, ó, com uma carguinha positiva. Tá ligado a um oxigênio, né, uma ligação polar, tá? Às vezes aqui pode ter OH, né? Você tem um grupo aqui qualquer, eu vou chamar esse grupo de X, tá? Pode ser um álcool, pode ser um éster, beleza? E aí eu tenho uma espécie química chamada nucleófilo. Nucleófilo. O nucleófilo geralmente é um álcool, pode ser água, pode ser uma amina. São compostos que têm par de elétrons sobrando, tá? Nitrogênio e oxigênio geralmente. E aí o que acontece nesse processo? O nucleófilo ataca o carbono, né? Como ele tem um par de elétrons sobrando, ele vai atacar o carbono positivo e vai obrigar esse grupo aqui a sair, ó. Vai obrigar esse grupo a sair, tá? Esse nucleófilo, deixa eu só fazer um comentário antes, porque isso daqui vai fazer diferença depois. Esse nucleófilo geralmente está ligado a uma cadeia carbônica também, tá? E aí você tem a tal da substituição. A carbonila aparece assim, ó, com aquilo que estava grudado nela, aliás, com aquilo que estava no nucleófilo, e aquele X sai assim, ó. Assim. Tá? Qual que é a reação mais famosa que você tem desse tipo? Esterificação. Né? Na esterificação, a carbonila é de um ácido, o nucleófilo é um álcool, o oxigênio ataca a carbonila, e aí eu tenho o produto, que é o éster, ó. Tá vendo a troca? E veja que na hora que esse grupo aqui vai entrar, ó, ele solta o hidrogênio, tá vendo? Ó? Ele solta o hidrogênio. Esse hidrogênio forma água, que é o subproduto. Tá? Essa reação ela é reversível, hein? Não esqueçam. Então você tem a esterificação. E aqui você tem a hidrólise. A hidrólise. Tá? Beleza? Outros comentários adicionais aqui, né? Um éster também pode sofrer outras reações. O éster tem carbonila. Tá? Espera aí. Então, calma aí, vou falar. Exatamente, essa é uma delas. Por isso que eu falei, ó, os ésteres eles podem sofrer outras reações. Eu posso reagir um éster com uma base. A gente também chama de hidrólise, porque no final das contas o éster vai ser rompido aqui, ó. O oxigênio da base, ele ataca o carbono aqui, ó. Ele ataca o carbono. Então, só que aqui, na hora que eu hidrolisar o éster, porque veja uma coisa interessante aqui que eu quero que você perceba. Quando o éster
reage com água, ele é hidrolisado e vira um ácido. Tudo bem? Está acompanhando? Então, a hidrólise de um éster, ela dá um ácido. Eu posso hidrolisar um éster com uma base. Quando eu hidrolisar um éster com uma base, como a reação está acontecendo em meio básico, eu não vou formar um ácido, não tem sentido. Eu vou formar um produto da neutralização do ácido com essa base, que é um sal. Vai acontecer isso aqui, ó. R, C, dupla O, O, N, A, mais um álcool. Ó. A cadeia alquílica do éster, isso aqui, ó, vem para cá, com o hidrogênio. Da onde vem esse hidrogênio aqui, ó? Da onde vem esse hidrogênio? Esse hidrogênio veio da base. Tá? O sal mais famoso que a gente tem, né, para dizer assim de exemplo, é o sabão. O sabão. A produção do sabão é feita assim, né? Quando é que eu chamo um sal de sabão? Quando o éster que deu origem a ele se for um triacilglicerol, que é a gordura. Triacilglicerol. Daqui a pouco eu demonstro a estrutura de um triacil para vocês. Tá? Essa é uma reação típica de carbonila. Tá? Aí a outra que a Maria falou é a transesterificação, que tem por importância a formação do biodiesel. Né? Na transesterificação, gente, a história é a seguinte. Eu vou pegar um éster, geralmente vem de óleo ou gordura, tá? E vou reagir esse éster com outro nucleófilo. Então, eu chamo a atenção de vocês para o nucleófilo. O nucleófilo, veja, quando eu fui atacar um ácido aqui, ó, o meu nucleófilo era um álcool. Então, álcool ataca carbonila. Quando o éster foi hidrolisado, quem atacou o éster foi a água. Ela é nucleófila. Aqui na reação do sabão, a base atacou a carbonila. Ela é nucleófila. E agora eu vou usar de novo um álcool para atacar um éster. Então, por exemplo, para formar biodiesel, o que eu faço? Eu pego óleo vegetal. Então, olha para isso aqui, enxerga óleo vegetal. Tá? E reage ele com etanol. Reage ele com etanol. Óleo vegetal com etanol. Tá bom? No caso do Brasil, então, você imagina que isso aqui é super importante, né? São dois renováveis. Dois renováveis formando biodiesel. Perfeito, né? Então, mega chance de aparecer em prova. O que vai acontecer aqui, ó? Quando o oxigênio atacar o carbono, aqui, ó, isso aqui vai embora, ó. Isso aqui vai embora. Ou seja, sai um grupo de éster e entra outro. Por isso que é transesterificar, ó. Tum. Agora eu vou pegar o grupo que entrou, ó. Tá? O que vai acontecer com esta parte aqui que foi embora? Ela vai virar um álcool com esse hidrogênio aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Opa, perdão. O, R', e o hidrogênio que veio do outro cara. Aqui, ó. Pronto. Isso é transesterificar. Tá bom? Só mais um detalhezinho, rapidão, antes da gente fazer a questão. No caso do triacilglicerol, como é que é a estrutura dele? Isso você precisa saber. O triacil, ele é assim, ó. Tô desenhando aqui, ó.
Isso aqui é uma estruturinha básica de um triacilglicerol. Aqui é uma cadeia carbônica, aqui é outra cadeia e aqui é outra cadeia. Ó. Então, eu vou destacar com vocês aqui onde o éster vai quebrar para formar tanto o sabão como o biodiesel. Ó, aqui o negócio. Ó. Essa ligação é quebrada, ó, na gordura. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quando eu usar gordura para fazer sabão, presta muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Quando eu usar gordura para fazer sabão, para cada molécula de gordura, eu preciso de 3 bases. É 1 para 3 para fazer sabão, tá? E para fazer biodiesel também, aqui, ó. Aqui. Para fazer o biodiesel, como eu vou usar a partir do óleo vegetal, eu vou precisar de 1 molécula de óleo para 3 de álcool, para quebrar as 3 ligações aqui, tá? Mas isso é uma questão de estequiometria. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, agora vamos tentar fazer a questão. Se vocês quiserem tirar print dessa tela, eu sugiro, porque eu vou apagar ela para fazer a questão, tá? Se quiserem tirar print, pode fazer. A partir da estrutura apresentada, é correto afirmar que... Então, agora eu vou ter que olhar para a estrutura. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um éster de uma cadeia bem longa, tá? Com uma insaturação aqui. São as coisas que me chamam a atenção nessa molécula, tá? Quando eu olho para um éster, é aí que está qual que é o sonho de todo professor. Vou confessar aqui para vocês. É que quando vocês leiam uma questão dessa aqui, tudo isso aqui esteja na sua cabeça. Tudo isso aqui. Porque aí você vai fazendo. Bom, o que um éster pode sofrer? Ele pode sofrer hidrólise para virar um ácido e um álcool. Ok? Ele pode virar sabão se reagir com base. Ele pode virar um outro éster se reagir com álcool. Então tem que ter tudo isso na cabeça. Tá? E aí essas coisas vão encaixando na hora de fazer a questão. Bom, vamos lá. Eu vou apagar então aqui, tá? Vou meter a borracha. Tchau. Item A. Vamos fazendo um por um até a gente encontrar a resposta, tá? A hidrólise forma um álcool insaturado e o ácido butanóico. Então veja, quando eu hidroliso um éster, eu formo um ácido e um álcool. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte da molécula aqui, ó. Essa é a ligação que vai ser quebrada na hidrólise. Tá? Espera aí. Ó, essa vai ser a ligação quebrada na hidrólise. Por que é importante você saber isso? Porque aí você não precisa montar a reação para perceber que a hora que essa molécula quebrar, essa parte A, aqui, ó, que eu vou colocar a letra A, ela vai virar um ácido carboxílico. E essa parte B aqui, ó, vai virar o álcool. Então, veja por que a alternativa A está errada. Porque o nome do ácido não é ácido butanóico. Quem é but é o álcool, a hora que isso aqui quebrar. Ó. Isso aqui vai virar butanol. Ó. Met, et, prop, but. O nome do ácido vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ácido 1, 2, 3, 4, 5, né? Dodec 5 enóico. Dodec 5 enóico. Na hora que quebrar. É uma parte de 12 carbonos que vai virar o ácido e a outra parte vai virar o álcool. Tudo bem? Beleza, gente? Então a A está errada por causa disso. B. Não existe possibilidade da substância ter isômero espacial. Quando eu falo em isômero espacial, eu estou falando de 2 tipos de isomeria. Então, ó, isomeria espacial. Eu estou falando da isomeria
cis-trans. E estou falando da isomeria ótica. A do carbono quiral. E a da ligação dupla. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte aqui, ó. Ó. Essa parte aqui. Aqui tem uma dupla, tá vendo? E ali tem uma isomeria cis-trans. Chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. Na dupla, você tem o hidrogênio para cima, ó. Imagina aqui cortando a dupla, ó, uma linha imaginária cortando a dupla. Aqui você tem o hidrogênio para cima e aqui você tem o hidrogênio para baixo. Isso aqui é o trans. É o trans. Esse ácido aqui seria o trans, tá? Então tá falso a B também, porque tem isomeria, tá? Ele falou que não tem. C. Possivelmente se trata de uma molécula bastante solúvel em água. Difícil, né? A molécula não tem grupo hidrofílico. Lembra que os grupos hidrofílicos fazem ponte de hidrogênio, grupo OH, né? E a cadeia dessa molécula é muito longa, então tá falsa. D. Existem dois isômeros, dois elétrons π em toda a estrutura. O que são elétrons π? São elétrons de ligações π. Veja, eu tenho quantas ligações π? Duas. Uma aqui e outra aqui. Se cada ligação é formada por um par de elétrons, gente, cada ligação é formada por um par de elétrons. Então, se eu tenho duas ligações π, eu tenho dois pares, eu tenho 4 elétrons, tá? 4 elétrons π. Por isso a alternativa D está falsa. Então, a E fala que a hidrólise formaria um ácido graxo insaturado, verdade. Essa parte aqui seria um ácido graxo, ó, de cadeia longa, né? E a outra parte vai formar o butan-1-ol, que é essa parte aqui, ó. Tá? Tudo bem? Alternativa E. Deu para dar uma lembrada, então, em carbonila, né? Daqui a pouco a gente fala do sabão e do detergente, tá? Eu também separei uma questãozinha para a gente poder comentar sobre isso. Eu tinha prometido para vocês na outra aula. Vamos lá. A próxima questão é a questão 8. Deixa eu só colocar aqui o gabarito dessa, né? Que essa daqui foi E. Pronto. Então, a próxima questão é a questão número 8. Vamos lá. Essa questão ela é uma pedrada, eu acho ela uma pedrada. Ela é uma questão onde você vai ter... Ela exige de você um certo conhecimento do assunto, mas também exige uma certa percepção do que está acontecendo no mecanismo, tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Vamos ler a questão. Opa, perdão. O hidrocarboneto insaturado, ao sofrer oxidação com permanganato de potássio, produziu, em meio ácido, 3 compostos diferentes. Tá ali. 3 compostos diferentes. Então, você tinha uma molécula de hidrocarboneto que reagiu com permanganato. Quando a gente estudou reações orgânicas, eu chamava bastante a atenção de vocês para vocês meio que decorarem a função do permanganato. Por que isso é importante? Porque se você sabe que o permanganato é um agente oxidante, você sabe que essa reação é uma reação de oxidação. Nesse caso especificamente, não é tão importante você saber que é uma oxidação. Mas em algumas outras situações isso é importante, tá? Aí ele fala que reagiu e formou 3 moléculas. Então ele formou aqui, ó, um ácido carboxílico. Então vamos desenhar eles aqui, eu vou abrir eles, tá? O primeiro composto é um ácido carboxílico, que é o acético, né, ó. Tá? O segundo composto é um diácido carboxílico. Vê se você consegue perceber isso, ó. Ele tem aqui uma carboxila à esquerda, aí CH2, né? E o C dupla OH. Seria o propano dioico, né? E mais um outro CO2. Tá aqui. Aí a pergunta do cara é: qual foi o hidrocarboneto que formou isso?
Tipo, qual é o composto desses que vocês estão vendo abaixo que ao reagir formou aquilo, tá? Nessa questão, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu tenho que olhar para os meus produtos e perceber que esses produtos vieram de um único composto, portanto, todos os carbonos têm que estar naquele hidrocarboneto. Então, a primeira coisa que eu faria nessa questão é contar quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho que escolher um hidrocarboneto com 6 carbonos. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não funcionou. Aí você fala assim, bom, e agora? O que eu vou fazer então? Eu tenho que começar a perceber que esses compostos estavam... Antes, eles faziam parte de uma única cadeia. Então, aqui existia um ponto de união entre esses carbonos. Então, eu vou pegar, por exemplo, imaginar o seguinte, ó. Eu vou chamar esse carbono aqui de A, carbono B, carbono C, carbono D, carbono E, carbono F. E eu vou brincar de Lego. Entre esses carbonos, deveria haver um ponto de união, uma ligação química. Então, eu vou começar a imaginar o meu hidrocarboneto, ó. Aqui tinha uma ligação entre o carbono A e o B. Aí aqui eu tinha uma outra, ó. Tinha 3, carbono C, D e E. Então aqui é o primeiro nosso ponto de união. Tá? E depois um último ponto de união com o carbono F. Então eu vou olhar nos nossos candidatos quem tem alguma coisa diferente aqui e aqui. Tá? Por exemplo, dá uma olhada na alternativa A. Vamos lá, uma por uma. Aqui você tem o carbono, supostamente o nosso carbono A e B, ó, e aqui uma dupla. Quem lembra de oxidação, é isso que eu falo, às vezes você saber algumas coisas te dá uma liberdade no exercício absurda. Quem lembra de oxidação, de alceno, sabe que quando um alceno oxida, ele quebra bem na dupla. Ele quebra bem na dupla. Então, por exemplo, se você sabe que isso acontece, quando você olha aqui, ó, uma parte de 2 carbonos e uma parte de 3 carbonos, você já imagina que aqui tinha uma dupla. Então, a primeira dupla, ela vinha aqui exatamente, ó. Depois vinha, ó, um carbono, 2, 3 e a próxima dupla. Aqui, ó. Um carbono, 2, 3 e a próxima dupla. E o último carboninho aqui na ponta, ó, que seria esse aqui, ó. Tá? Então, olhando para o que aconteceu, o hidrocarboneto era esse aqui, ó. Era esse aqui, tá? Alternativa A. Embora exista a possibilidade, tá? E aí eu vou fazer uma ressalva, porque até no gabarito do Superpro ele fez essa ressalva. Existe a possibilidade do C também dar, viu? Porque se você olhar para o hidrocarboneto C, ele tem uma dupla na mesma posição do A, e aqui no lugar da dupla tem uma tripla. Então, na verdade, por que eu escolho a A? Porque realmente é mais fácil fazer um alceno reagir do que um alcino. É mais fácil. Mas tecnicamente esse cara também daria para fazer o processo, tá? Beleza? Então a resposta é A. Eu acho uma questão bem difícil. Porque você tem que meio que perceber essa brincadeira de pegar a molécula, as moléculas que você produziu e tentar reconstituí-las para formar uma cadeia carbônica, tá? Tudo bem? Então tá aí a alternativa. Agora a gente vai fazer a questão número 9. E é o tipo de questão essa, né, que a gente acabou de fazer, que se você parar para pensar, de orgânica mesmo não tem nada. Tipo, você não tinha que saber isso. E muitas vezes essa questão acaba sendo muito difícil, porque se você não percebeu a coisa, não tem como fazer, né? Vamos lá. 9. Aqui tem um texto gigantesco que nós vamos nos furtar de ler, tá? Não vamos perder tempo. Se precisar, a gente procura alguma coisa aqui, tá? Olhando depois na questão, ele vai fazer uma perguntinha meio
meio bem simples. Ele quer saber o nome das substâncias A, B e C. Então, ele vai descrevendo um processo gigante, vai dando nome para as reações, tá? E vai mostrando elas aqui do lado. Então, vamos lá. A primeira equação, ela pega um composto A, reage com o haleto de alquila, e de repente aparece um anel com metil aqui, ó. Tá? A gente falou dela agora há pouco, né? Dessa reação. Só que é uma substituição. Tá? Esse composto aqui é o benzeno. Já vou até desenhar ele aqui. É o benzeno. Benzeno. Tá? O grupo metil entrou na posição aqui do benzeno, no lugar do hidrogênio. O hidrogênio sai e se combina com o cloro para formar o HCl. Tá? Beleza. Aí, o mesmo composto A agora vai sofrer uma nitração. Tá? Esse composto aqui, escrito de um jeito esquisito, é o ácido nítrico. Tá? Veja que nesse caso ele foi bonzinho e ele não exigiu que o aluno memorizasse essa reação. Por quê? Ele deu a fórmula da água como produto. Deu a fórmula da água. E de maneira bastante gentil, ele ainda escreve o ácido nítrico, sugerindo que esse OH aqui, ó, vai sair. E vai entrar o grupo nitro. Esse grupo aqui, ó. No anel. Tá? Então, o composto B é o nitrobenzeno. O nitrobenzeno. Tá? Aí ele pega o nitrobenzeno, que é esse composto já produzido na outra reação, e vai substituir com bromo. Vai fazer uma outra substituição. Né? Porque vamos lembrar que como o meu anel ele tem 5 hidrogênios ainda, ó, eu posso substituir um desses hidrogênios por um outro elemento. Então ele vai pegar um bromo, ó, tá vendo? Um dos bromos vai entrar aqui no anel, tá? Então, só para a gente já meio que mapear, né? O composto A é o benzeno, então a gente fica entre D e E. Aí aqui o segundo é o mononitrobenzeno. E aí acontece a parte chata da questão. Veja por quê. Se você olhar para as duas alternativas, o último composto ele pode ser o meta-bromobenzeno, bromonitrobenzeno, ou o para-bromonitrobenzeno. Ou Ah, não, porque aqui ficou nitrotolueno. Então já nem precisa. Já nem precisa, porque ó, é metabromo-nitrobenzeno, tá? Então o bromo entrou aqui. E o outro é tolueno. Tolueno não é nitrobenzeno, né? Ó, isso aqui tá errado. Tá errado. Tá? O que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Isso é meio detalhe, tá? Esse radical nitro aqui, ó, que já tá no anel, ele é metadirigente. Ele até fala no texto, viu? Quando a gente estudou substituição, a gente falou sobre essa questão da dirigência. Quando você tem um grupo no anel já posto, esse grupo ele orienta a substituição do próximo. Então você tem dois tipos de grupos, né? Os grupos ortoparadirigentes e o meta. Ele cita aqui no texto. Ele cita. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó, peraí. Ó, quando ele fala aqui, ó, uma relevante questão na síntese orgânica está no fato de que quando se efetuam substituições em anéis aromáticos que já contêm um grupo substituinte, verifica-se experimentalmente que a posição do segundo grupo substituinte depende da estrutura do primeiro. Ou seja, o primeiro ligante do anel determinará a posição preferencial do segundo grupo. Esse fenômeno é denominado dirigência e ocasionará a formação preferencial de alguns compostos.
tá? E aí ele vai explicando o que é isso, tá? Beleza? Então ficamos com a resposta D. Tolueno não, benzeno, mononitrobenzeno, então benzeno. Aqui é o nitrobenzeno. E o de baixo é o metabromo, né? Eu uso o primeiro bromo por causa da ordem alfabética. Bromo, nitro, benzeno. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima, então, gente. ED de dado. Professor, Pode falar, Marie. você pode dar uma comentada sobre essa posição no anel aromático? Eu sempre confundo. Você quer saber quem é orto, quem é meta, quem é para? Isso. Ah, tá. Então é assim, você considera que você tem um composto qualquer, um anel aromático, melhor dizendo, e esse composto, ele tem um grupo aqui, tá? Um grupo X qualquer, tá? E aí eu vou colocar um segundo grupo. Quando eu vou colocar um segundo grupo, pela regra da IUPAC, esse carbono aqui é o carbono 1, obrigatoriamente, porque ele é o primeiro que você vai numerar. Aí, o que vai acontecer? Você vai fazer a numeração, e na numeração você vai ter o 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o substituinte ele pode entrar no 2, no 3 ou no 4. Se ele entrar no 5, na verdade esse cara não vai ser 5, concorda? Ele passa a ser 3, por causa da prioridade da numeração aqui. Então, na verdade, o que a gente... E aqui é a mesma coisa com o 6. Na verdade, esse 6 é o 1, o 2. Então, a gente pode até fazer assim, que eu acho que fica mais fácil de guardar. Ó. Porque aí eu vou pensar só em 2 substituintes. Pronto. Ó. Você tem isso aqui. Em relação ao que já existia. Então, quando você tiver que ligar um elemento aqui na posição 2, pela IUPAC você vai escrever 1,2. Certo? Ou trocar pela palavra orto. Por exemplo, deixa eu ver se tem algum aqui, ó. O de baixo não dá. Orto. Ó, por exemplo, dá uma olhada na alternativa A. Alternativa A, o terceiro nome. Ortobromonitro-tolueno. Ah, também não dá esse por causa do tolueno. Eu vou escrever um para você aqui, ó. Orto, bromo, nitro, benzeno. Pronto. Esse dá. Os outros não dava porque tinha 3 coisas ali. Quando você lê isso aqui, você já vai imaginar o anel com as posições 1, 2, uma com bromo. Então, por exemplo, aqui pode ser a posição 1, tá? E o nitro do lado, automaticamente do lado. Esse é o composto orto, tá? Agora, pode acontecer de você ter os dois na posição 1, 3. Aí é a meta. Por exemplo, na alternativa que a gente escolheu como certa, tem aqui, ó, meta, bromo, nitro, benzeno. Então, quando eu vejo meta, eu imagino os dois ligantes ligados nas posições 1, 3. O que seria a posição 1, 3? Com um carbono entre eles. Com um carbono entre eles. Isso é a posição meta. Tá aqui. Por isso que chama meta, porque tem uma coisa no meio aqui. Tá? E a terceira possibilidade para o anel, né, é a posição 1 quarto, 1 4, que é a para. Para. Deixa eu ver se tem algum para aqui. Tem o de baixo, mas não dá. O de baixo não existe, na verdade, esse composto. Para, bromo, nitro, tolueno. Porque, por exemplo, por que esse composto de baixo não existe? Ó? Vou até chamar a atenção de vocês para ver se se ligam. Esse composto aqui, ó, ele não existe, ó. Por que ele não existe? Porque quando você lê para, o que você entende por para? 1, 4. Só que 1, 4 significa que você tem duas coisas ligadas no anel. Uma no 1 e uma no 4. Certo? Aí você vai ler o nome do cara, tem bromo,
nitro e tolueno. Tolueno significa que tem um metil ainda ali. Você nunca pode usar a nomenclatura orto, meta, para 3 coisas penduradas no anel. É para 2. Então, por exemplo, vamos desenhar um par aqui, vai. Ah, depois eu vou contar um negócio pra vocês, espera aí. Aqui. Vou desenhar um para. Ó. Aqui você põe um deles e o outro oposto, ó. Seria um para. Composto para substituído, tá? Beleza? Então, por exemplo, olha como faz sentido agora. Quando eu falo que o nitro é meta-dirigente, é porque ele manda o outro cara entrar na posição meta, ó. Então, o bromo, ele foi o segundo a entrar aqui, ó. Quando ele entrou, o nitro já estava. Então, esse nitro, por ter uma estrutura X, ordena que o próximo entre no meta. Por isso ele é chamado de meta dirigente. Tá bom? Beleza? Não sei se ficou claro agora. Podem tirar print para a gente fazer a próxima. A próxima é a 10. Qualquer coisa me chama aqui, tá, Marie? Questão 10. Ô, gente, eu vou deixar vocês tentarem fazer essa questão. Essa questão ela é muito louca. Ela é uma questão de Lego. Então eu vou dar um tempo para vocês lerem, para ver se vocês percebem e tentam achar a resposta. Porque da hora que eu fizer, vai perder meio que a graça. Tipo assim, ah, beleza. Dá uma olhada nessa questão, ela é bem louca. Vamos fazer? Deram uma lida já, olharam para o negócio. É uma questão mesmo de visualização, sabe? Ele dá um esquema de uma reação genérica e pede para você montar um produto a partir do que ele vai te dar de reagente, tá? É bem aquele tipo de exercício o qual eu me refiro com bastante frequência. Tá? Ele fala aqui, ó, a reação de cetonas com hidrazinas, representadas pela equação química, tananã. Ó, então vamos lá. Cetona com esse composto com 2 nitrogênios. Aí esses 2 nitrogênios grudam aqui, ó. Pluf. Tá vendo? Grudam aqui. O que aparentemente está acontecendo? Formei água aqui, tá vendo? Ó? Formei água. Como será que essa água forma? Provavelmente por causa desse oxigênio aqui, com os 2 hidrogênios daqui, ó. Tá vendo? Então, é basicamente uma grudação aqui. Tá? Essa reação pode ser explorada para a quantificação de compostos cetônicos, gerados pela respiração humana, por exemplo. Para tanto, uma hidrazina específica, que é essa monstrinha, é utilizada como reagente, gerando um produto que possui cor intensa. Tá, produto colorido. Considere que a 2,4-dinitrofenildanã seja usada para quantificar esse composto. Então ele vai pegar esta cetona, reagir com este monstrinho e formar um produto. Ele quer saber qual é o produto formado. Tá aí. Beleza? Então, ó, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode tentar montar a reação. A gente pode tentar montar a reação. Né, ó, eu vou desenhar essa acetona aqui em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aí nesse carbono aqui eu tenho uma cetona e aqui uma dupla. Sim. Tá aqui, ó. Tá? Beleza? Agora eu vou tentar desenhar o meu composto que vai atacar ela. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu já vou desenhar ele grudado. Então, ó, eu sei que
o nitrogênio da hidrazina, ele vai atacar o oxigênio aqui, ó. Plof. Certo? E ele vai grudar e formar um N dupla. Então eu vou arrancar esse oxigênio daqui e vou começar a desenhar daqui para cá, ó. Então vai ser assim, ó. Vou tentar apagar aqui. Aí eu já ponho aqui assim, ó. N simples N aí o anel. O anel, tá? Nesse anel eu tenho 2 nitros, tá vendo, ó? 2 nitros. Eu tenho um nitro que está em orto desse grupo, ó, 1, 2. E depois pula mais um e tem um outro em para do grupo. Então tem um nitro aqui, ó, em para, em relação a ele. E tem um outro, pode ser aqui, ó, tanto faz, ó, aqui, ó, NO2. É isso aqui, ó. Tá aí. Eu tenho que achar essa molécula agora ali. Tá? Vocês já acharam? Eu acho que é a B, viu, gente? Só que a minha tá de ponta cabeça em relação a ela, né, ó. Como é que eu sei? Porque eu percebo o seguinte, ó. Por esse N dupla aqui, ó, eu tenho mais 1, 2 carbonos para um lado e o resto da cadeia para o outro, ó. Então, a diferença desse composto para o meu é que o meu, essa parte aqui, ó, ela tá para cima no meu. E a parte dele de cima meu tá de baixo. Tá vendo? Ó? Aí aqui tem um nitro em orto, ó, e outro em para, tá? Essa reação, tipo, a gente nunca viu ela na sala, nunca vamos estudar essa reação. Ele te dá o modelo e espera que você faça igual, tá? Beleza? Alternativa B de bola. Tem alguns que você já meio que dá umas excluídas, né? Eu boto fé que vai cair um assim, tipo, desse tipo, né? Não exatamente esse, nem com essa dificuldade, mas um nesse modelo. Tá? A próxima questão é a questão número 15. Questão número 15. Ele dá uma reação. Né? Eu não vou nem ler o texto, tá? Se precisar, a gente volta. Isso é meio comum na orgânica, né? Quando você percebe esse tipo de questão, que é uma questão onde o cara te dá uma reação e começa a falar umas coisas bem secas assim, você meio que dá uma arriscada. Fala, bom, vou olhar, se não conseguir, volto no texto, tá? Então, antes da gente olhar as alternativas, vamos ver o que a gente consegue enxergar de que está acontecendo aqui. Ó, a rigor, a reação em si, ela aconteceu aqui, ó. Aqui você tinha uma hidroxila e aqui você tinha uma cadeia saturada, que ela estava saturada, ó. De repente a hidroxila sumiu e apareceu uma dupla. Isso é uma eliminação. É o contrário da hidratação. É a desidratação. Você pode falar que isso aqui é uma desidratação de um álcool, tá? Uma desidratação que produziu aqui uma dupla. Tudo bem? É basicamente isso que aconteceu no composto. Você vê que a função éter continua éter, a função amina terciária continua amina terciária, os anéis não sofreram mudança nenhuma. Então, uma reaçãozinha simples, tá? Então, vamos lá. A conversão de A em B é uma hidratação. Não, o contrário, né? É uma desidratação. A estrutura B apresenta carbono quiral, não apresenta carbono quiral. Se você procurar aqui, ó, para ter um carbono quiral, ele tem que ser um carbono saturado. Tem que ter 4 ligações simples, né? Os carbonos que têm 4 simples, ó, estão cheios de hidrogênio, ó, aqui, tá? A conversão de A em B é uma eliminação, pode ser chamada de desidratação, C, então acho que é essa mesma, tá? A estrutura A apresenta função nitrogenada como amina secundária, não. Ela é terciária essa amina. E a também não tem carbono quiral, tá? Deixa eu ver se não tem. Aqui, opa, peraí. Aqui tem um carbono quiral, sim, ó. E agora? Aqui tem um carbono... Ah, não, peraí. Aqui tem um carbono quiral, sim.
A estrutura... Ah, por isso que ela tá falsa. Porque tem 2 quirais. Ó, deixa eu chamar a atenção de vocês. Não sei se vocês perceberam. Eu tenho esse como quiral, ó. Esse carbono é quiral. E esse aqui também, ó, gente. Ele tá ligado a um hidrogênio, a essa parte, essa e essa. Então, na verdade, ela tem 2 quirais, tá? Deixa eu ver se não tem mais nenhum aqui. Não. E lembra da aula de isomeria, de revisão? Se ela tem 2 quirais, são 4 isômeros, 2 elevado a n, tá? Beleza? Então, a E está falsa por causa disso. Tá? Então, é C. Resposta C. Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima é a 18. 18. Questão número 18. Dá uma lidinha nela aí. Essa questão, na verdade, é uma questão meio de nomenclatura. Polímero misturado com nomenclatura. O polímero poliacetato de vinila, PVA, é utilizado na fabricação de utensílios, tintas, gomas de mascar, entre outros. Seu monômero é o acetato de vinila. Acetato de vinila. Marque a opção que indica corretamente a fórmula desse monômero. Então, ele quer que a gente dê o nome, na verdade, a estrutura, perdão, do acetato de vinila. Bom, vinila, perdão. Pela nomenclatura é um éster. Aí todos são éster, então não tem muito o que fechar. Acetato significa que é um éster produzido a partir do ácido acético. Então a primeira parte da molécula ela tem que lembrar o ácido acético. Veja, ó. Isso aqui. Pronto. Então aqui a gente fica, na verdade, entre 3 possibilidades. A possibilidade A, que tem um acetato aqui, ó. A possibilidade D, que tem outro acetato aqui. E aqui um outro. Então aí é a nomenclatura do vinila, né? Qual deles é o vinila? Bom, esse aqui é o metila. Esse é metila. Esse aqui é fenila. Fenila, acetato de fenila. Então sobra como vinila esse aqui, vinil. Esse é o radical vinil, tá? Ó. Agora, uma pergunta que o cara podia fazer. Essa eu boto fé que pode aparecer. Onde vai acontecer nessa molécula? Onde vai acontecer a polimerização dela para formar o poliacetato de vinila? Como vai ser essa polimerização desse monômero? Lembra que existem 2 tipos de polimerização. Polimerização por adição e por condensação. Tá? Nesse caso, a polimerização vai acontecer aqui, ó. Então, eu vou criar um polímero, quer ver? Ó? Vamos criar um polímero. Poliacetato de vinila. Isso aqui é o polímero, ó, gente. A polimerização acontece bem aqui, ó. Igual acontece com o polietileno, com o PVC, com o Teflon. É o mesmo tipo. A única diferença é que tem esse acetato grudado aqui, ó. Esse acetato grudado, tá? Que acaba ficando grudado aqui, ó. Esse é o poliacetato de vinila. Tudo bem? Isso é uma polimerização por adição. Eu pego N moléculas dessa e produzo um polímero apenas com N unidades, né? Esse N aqui mostra uma cadeia, na verdade, com N unidades de repetição, tá? Beleza? Então a resposta é A para a questão. Resposta A. Para a questão número 18. Próxima questão, 19.
A questão número 19 eu coloquei para chamar a atenção de vocês, que se vocês entendem bem as reações de carbonila, você acaba ganhando até na parte de polímero. Essa é uma questão de polímero, mas na verdade ela não é bem uma questão de polímero. Ela é uma questão que envolve mais o conhecimento de reação do que de polímero, tá? Então, vamos dar uma lida nela juntos aqui. É uma questão difícil, tá? Eu considero ela difícil. A reação de hidrólise alcalina. Então, eu já lembro que a hidrólise alcalina dá sabão. Isso é uma coisa que se você já lembra, você já sai na frente. Hidrólise alcalina é quando você pega um éster e transforma uma parte dele em sal e a outra em álcool. Naquele resuminho que eu mostrei para vocês no começo da aula. Tá? A hidrólise alcalina mostrada abaixo é um processo utilizado para a reciclagem do PET, que é um plástico. Então veja que louco, né? A mesma reação que você usa para fazer sabão, você usa para reciclar plástico, o mecanismo dela, né? Tá? Veja o que acontece na reação. Ó, aqui está o poliéster. Veja porque ele se chama poliéster. Éster e éster. Tá? Beleza? Quando eu olho para um éster, e isso também você tem que treinar a tua cabeça, você tem que enxergar um ácido e um álcool. Você tem que enxergar um ácido e um álcool. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, se eu quebrar, essa parte vira ácido. Essa parte vira álcool. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Isso se eu quebrasse com água, né? Ele está quebrando com base. Então, vamos lembrar que quando eu pego um éster e reajo com uma base, eu quebro essa ligação aqui, ó, formando um sal e álcool. Então, os nossos produtos têm que ser uma coisa tipo sal e uma coisa tipo álcool. Tá? O que já dá para meio que excluir aqui, ó? Já meio que dá para chutar o pau da barraca, ó. Tchau para isso aqui, porque eu não vou formar um alceno. Eu não vou formar ácido carboxílico e não vou formar alceno. Pronto, tá aqui. Tá? Aí uma coisa que eu quero que você perceba. Qual é o problema do Enem? Se você chutar qualquer uma dessas três que eu risquei, você tá ferrado na TRI. Não é que ferrado na TRI, tipo, acabou o teu mundo, mas a TRI, ela começa a fazer uma interpretação assim. Esse aluno não sabe o que ele está fazendo. Então ela começa a ponderar na hora que você acerta uma questão difícil. Então, mesmo na hora de chutar, a situação ela tem que ir para uma situação mais previsível, tá? Aí eu tenho aqui, entre as nossas, né? Eu tenho, vamos dar um zoom, o nosso sal e um álcool, e o nosso éster e um álcool. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, a nossa alternativa é a C, tá? A nossa alternativa é a C. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, daria para produzir um éster? Sim. Se ao invés de eu reagir com base, eu reagisse com outro álcool, fazendo uma transesterificação. Daria até. Não estou dizendo que é possível fazer isso na prática, mas, por exemplo, se ele botasse aqui um álcool e perguntasse para mim qual é o produto, eu ia para B. Eu ia para essa daqui, ó. Tá? Beleza? Tranquilo, gente? É uma questão bem difícil. Bem difícil. C. Tranquilo? A próxima agora é a 20. Questão número 20. Pronto. Ele fala assim, o texto em si é meio tosco, né? A bola de futebol que foi utilizada na Copa de 2018, chamada TES
Telstar 18. Essa bola contém uma camada interna de borracha que pertence à classe de polímeros genericamente chamada de EPDM. Aí ele dá a fórmula estrutural de um polímero desse. Tá aí, ó. Esse monstro aí. Tá? Aí ele fala assim, peraí, deixa eu pegar o apontador. Polímeros podem ser produzidos pela polimerização de compostos insaturados, como exemplificado no polipropileno. Tá aqui. Então ele pegou uma molécula de 3 carbonos, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ó? E criou um polímero. Tá? A unidade dele tá aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ó? 1, 2, 3. Tá. Beleza? Aí a pergunta dele é a seguinte: os monômeros que podem ser utilizados para preparar o copolímero do tipo EPDM, cuja fórmula estrutural foi apresentada, são. Então ele quer que você olhe nessas moléculas e escolha qual seria o conjunto delas mais adequado para formar o tal do polímero. Para formar o tal do polímero. Tá? Então, na verdade, é uma questão, gente, de quebra-cabeça. O que você tem que... Mais ou menos a história é a seguinte. Você tem um quebra-cabeça com peças específicas que você pode escolher. Você tem que escolher uma combinação de 3 peças que juntas te dá o quebra-cabeça. Então, por exemplo, como é que eu abordaria uma questão dessa na hora da prova? A primeira coisa que me chama a atenção é esse anel de 6 carbonos aqui, com um trem pendurado aqui, ó. Tá vendo? Então, provavelmente, para poder produzir esse monstro, eu tenho que pegar uma coisa o mais parecida possível com isto. Certo? Nesse sentido, nós teríamos essa possibilidade. Estou tentando abordar dessa maneira. Teríamos esta possibilidade e esta possibilidade. Né? Em que pese o fato de que nas 3 possibilidades ela tem uma dupla aqui, tá vendo? Ó? Ela tem uma dupla. Mas aqui não tem. Mas meio que, tipo, dane-se, para não dizer outra palavra. Né? Outra coisa que me chama a atenção é que esse penduricalho aqui, ó, ele tem uma dupla. E a dupla está bem perto do anel. Certo? Então, eu vou tentar escolher das figuras que tem esse anel, a mais próxima disso aqui. Tá? Mas eu quero que você perceba que eu não estou usando nenhuma lógica de química. Eu estou usando uma lógica tipo de almanaque de férias, tá ligado? Tipo aqueles probleminha. Então, ó, eu teria essa estrutura, pode ser, porque ela está com a dupla próxima do anel, tá? Essa outra estrutura também. Já essa, eu acho que não. Já essa, eu acho que não. Tá? Então, eu teria esta ou esta. Agora, vem a parte mais tensa da história, que é essa parte aqui, ó. O que eu vou fazer? Bom, primeiro eu percebo que essa parte aqui, ó, ela é igual à do lado direito. Ela é igual, ou não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 também. Ela é igual. Não é bem igual, porque a ramificação está diferente. Mas a gente tem aqui, ó, 5 carbonos. 5 carbonos. Provavelmente, esses 5 carbonos são formados pelos fragmentinhos do lado aqui, ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que imaginar, por exemplo, que eu estou entre duas, na verdade. Eu estou entre esta e esta. São as duas que eu estou achando que pode ser. Agora, se eu pegar essa daqui, a hora que eu junto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, percebe que eu vou ter 7 carbonos na hora que eu tentar juntar isso aqui? Deus é que sabe como que eu vou juntar isso aqui, na verdade. Mas se eu juntar, eu vou ter 7 carbonos. Essa daqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, parece mais plausível essa combinação. Esses dois caras se juntam, formam esta parte de 5 carbonos, tá? Esta outra, mais outros dois daqui se juntam, formando a parte de 5 carbonos.
E aí a gente já especula, inclusive, por que a dupla daqui sumiu, ó. Provavelmente essa dupla aqui, ó, é a dupla que se quebrou para que as coisas começassem a grudar desse lado e aqui, ó, para formar esses dois trenzinhos aqui, né? Então essa dupla quebra, polimeriza para um lado, polimeriza para o outro, e aqui embaixo fica essa parte ramificada mesmo, tá? Então a mais plausível é a D de dado. Mas é uma questão que você vai meio que montando com tijolinho, né? Você vai montando por esqueleto de carbono. Super difícil, tá? É muito difícil a gente pegar uma questão desse tipo repetida em prova. A gente faz, na verdade, essas questões, por quê? Por que eu gosto de pôr para vocês esse tipo de questão? Eu mandei uma lista de orgânica para vocês só com esse tipo de questão, porque isso treina a tua cabeça. Mas dizer que você vai encontrar uma parecida é difícil, tá? Tá? Então, questão 20. Agora, a questão 25, gente. Questão número 25. O ácido benzoico é um composto aromático e o seu sal, o benzoato de sódio, pode ser utilizado como conservante de alimentos. O ácido benzoico é barato, blá, 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 blá. Aí ele fala aqui, ele é produzido comercialmente pela oxidação do tolueno, composto A, que pode ser obtido a partir da oxidação de um álcool benzílico, que é o B. Então você tem duas maneiras de produzir ácido benzoico. Ou pelo tolueno, que é o composto A, ele até já conta, ó, isso aqui vai oxidar e formar o ácido benzoico, ou pelo álcool, que forma um ácido, tá? E aí ele mostra aqui no esquema que o ácido pode virar um sal. Então você já imagina o que é isso aqui, ó. Já imagina o que é isso, hein? Tá? Agora ele vai fazer as perguntas. Considerando as regras de nomenclatura da IUPAC, o nome do tolueno é etilbenzeno? Questão sacana, né? Tolueno é o metilbenzeno. Esse é o tolueno, tá? B. Então a A tá errada, né? B. O ácido benzoico deve ser tratado como a base para formar um sal. Sim, né? O ácido benzoico, inclusive para formar o benzoato, vai formar com NaOH, né? Ó. Aqui. Esse hidrogênio é o hidrogênio ionizável. Ô, gente, quando um ácido reage com uma base, não tem nada de nucleofílico, nada de eletrofílico, nada disso. É uma reação de neutralização, tá? Na orgânica, existem reações que, olhando assim, parecem ser neutralizações ou coisas do tipo. Essa é uma neutralização mesmo, ó. Mais água. Totalmente diferente de uma esterificação, né? A esterificação, ela também produz água, mas o mecanismo é outro, tá? Então achamos, né? Deixa eu ver as outras. Só vamos ver as outras alternativas aqui, tá? C. O composto B é o agente oxidante na reação de oxidação para obter o ácido benzoico. Não. O composto B, na verdade, é quem sofre oxidação. Veja, o álcool. Vamos colocar o álcool aqui. É álcool benzílico, né, que ele fala. É esse aqui, ó. Ô, gente, tá vendo isso aqui, ó? Com essa ligação solta? Isso aqui é chamado de benzil. Não confundir benzil com fenil. Então aqui eu tenho o álcool benzílico, ó. O agente oxidante, ele está representado por esse O colchete aqui, ó. Tá? Pode ser o permanganato de potássio, que é geralmente o que a gente usa, tá? Aí eu formo ácido. Tá? Esse cara aqui, ó, é o símbolo do agente oxidante, tá? D. O cátion que forma o sal recebe o nome de benzoato. Não. Gente, benzoato é o ânion, ó.
O ânion vem do ácido. O ânion vem do ácido. O cátion é o sódio, tá? E as fórmulas estruturais para o álcool benzílico. Já errou, né? O álcool benzílico já está errado. Isso aqui é um fenol, ó. Isso aqui é um fenol, tá? Aqui é o ácido benzoico, tudo bem, tá? E o sal tá errado aqui. Isso aqui é um éster, né? Isso aqui também é um éster. Então tem duas fórmulas, na verdade, erradas. A do éster aqui é do fenol, tá? Então a resposta certa é a B de bola mesmo, tá? B de bola. Tranquilo? Certo? Próxima, 32. 32. 32. Os detergentes são substâncias orgânicas sintéticas que possuem como principal característica a propriedade de promover limpeza por meio da sua ação emulsificante. Isso é, a capacidade de promover dissolução de uma substância. Abaixo estão representadas uma série de equações de reações químicas envolvidas em diversas etapas de síntese de um detergente. Então, como que ele vai fazer um detergente? Então, vamos dar uma... Peraí. Zoomzada aqui. Então, ó, primeiro eu peguei o anel e coloquei um grupo enorme na cadeia dele, ó. Eu alquilei o anel, ó. Ou seja, estou começando a construir a cadeia apolar do detergente, tá? Só que eu preciso colocar aqui no detergente um grupo polar também, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse anel e vou fazer uma outra substituição. Uma sulfonação, tá? Veja que na sulfonação, eu coloquei aqui um grupo SO3H, tá? Isso aqui é um ácido chamado sulfônico. Só que agora ele é um ácido sulfônico de cadeia longa, tá? Esse ácido sulfônico agora vai passar para a terceira reação com uma base, olha, vai formar um sal. Um sal. Isso é o detergente, tá? Aqui nós temos o detergente. Essa estrutura aqui, ela tem a capacidade de dissolver tanto na água, por conta dessa região polar, como em gordura apolar. Só que o processo de produção não tem nada a ver com o do sabão, né? O sabão, gente, ele é um sal derivado de gordura. Então, aqui nós temos uma cadeia longa. Derivada de ácido graxo. Por que você tem que saber isso? Porque os ácidos graxos, eles têm algumas características estruturais na cadeia. A cadeia R, geralmente, ela tem número ímpar de carbono. Ela tem uma ou duas insaturações no máximo. Isso geralmente quando é proveniente de vegetal, né? As insaturadas, né? E não tem ramificações. Não possuem ramificações. Tá? Os detergentes, eles também são sais, mas não sais de ácidos graxos, como vocês estão vendo aqui. Eles são sais de um outro tipo de ácido, que é o ácido sulfônico. Ó. Tá? Essa cadeia que é inserida aqui, ó, ela vem do petróleo. Olha esse composto aqui. De onde vocês acham que tira esse tipo de composto desse tamanho, parafina? Né? Isso aqui vem do petróleo. Então, o impacto ambiental para o detergente ele é maior. Tá? Beleza? Agora, se a cadeia do detergente for linear também, ele é biodegradável. Né? Basta você lembrar que se a cadeia for igual à do sabão, ele é biodegradável.
tá? Os detergentes biodegradáveis têm essa característica de terem cadeias lineares. Tá bom? Vamos ver então as afirmações. Agora acho que meio que já matou a questão. A equação 1 representa uma alquilação, sim. Estou colocando aqui um grupo alquil na molécula. Né? A equação 2 é uma substituição que produz um ácido meta-substituído. Está errado, porque ele produz um para, ó. Ó, 1, 4, tá vendo? 1, 4, posições opostas. Isso é para. Então tá falso. A equação 3 trata-se de uma neutralização com a formação de uma substância orgânica de característica anfipática. Perfeito, perfeito. Anfipática significa se dissolve tanto em substâncias polares, como a água, como em substâncias apolares, como a gordura. Tá bom? Então ficamos com a 3 é a correta, a 1 a correta, 1 e 3, né? 1 e 3. Tá? Alternativa D de dado. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos fazer mais uma, então, para fechar. Falei que hoje a aula era mais curtinha, né? Até porque orgânicas, as resoluções em si não são aqueles calvários, né? A gente tem que perceber a coisa. A próxima e última é a questão 36. Questão número 36. Leia atentamente as seguintes informações referentes às substâncias denominadas por E, G e J. 1. O ácido propanóico é obtido a partir da oxidação de E. Então, tipo assim, E sofre oxidação e forma ácido propanóico. Olha, geralmente quem oxida para formar ácido é álcool, né? Inclusive, eu posso supor que o álcool é um álcool de 3 carbonos, né? Por quê? Porque a oxidação dele deu origem a um ácido de 3 carbonos. Outra coisa, geralmente a oxidação ela acontece no grupo funcional. Então, eu provavelmente imagino que o meu álcool ele seja esse aqui, ó. Mas aí você já percebe que é uma questão de outra pegada, né? Você tem que meio que manjar o negócio. Lembrar. Ó, um outro composto que poderia ser é um aldeído. Aldeído também, quando oxidado, dá ácido carboxílico. Tá? Então podia ser o propanal também. Beleza? Vou até colocar o propanal aqui. Pode ser o propanal. Tá? O G é isômero de posição do propanol. Espera aí. G, ele é isômero de posição do propanol. Então pode ser o 2-propanol, por exemplo. Pode ser o 2-propanol. Embora, né, a rigor, propanol, ele tinha que colocar o número, né? Que mais que ele fala? 3. A substância J é isômero de função de G. Isômero de função de G. Considerando que o G é esse maluco, um isômero de função de um álcool pode ser um éter, né? Não tem muita escolha, na verdade, né? É um éter. Então eu podia colocar assim, ó. Um éter de 3 carbonos, né? Tem que ser de 3 carbonos. Tá? Ah, Danilo, mas não.
Não dá para fazer um aldeído? Não, não dá, porque a fórmula não bate. Tem que ser um composto de um oxigênio só, né? Para ser isômero do propanol, mas que tem que ter, não pode ter dupla, tá? Beleza? Então vamos ver o que ele fala aqui, vai. É correto afirmar que quem é quem lá, então? Então, o composto E supostamente é um álcool. Ele fala E é uma cetona, tá errado. Não, tá errado. Cetona não. J apresenta um heteroátomo. O J é o éter, né? Então é ele mesmo. Acho que é ele. É ele. G é um éter? Não. Não, G é um álcool. G é um álcool. Álcool, né? J apresenta cadeia ramificada? Não, ela apresenta cadeia heterogênea. Né? Apresenta cadeia heterogênea. Heterogênea. Então é a B mesmo, né? A B de bola. Tá? Beleza? B de bola. Na 36. Fechou, galera? Orgânica é isso aí, tá? Tem outros exercícios lá, mas acho que para a semana que vem, não sei se vale muito a pena ficar se concentrando muito em orgânica. As questões tendem a ser mais fáceis.